Capítulo 1 de Efésios. Vamos ler aqui os versículos 21, 22 e 23. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Graças a Deus. Amados, com a Bíblia aberta na Epístola de Paulo aos Efésios, este capítulo 1 foi ministrado lá em São Paulo, e eu ministrei tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 3, e eu voltei de lá um tanto assim encorajado a compartilhar com os irmãos esta epístola de Paulo aos Efésios. Acredito que de hoje em diante nós vamos começar a ler aqui alguns capítulos e compreender essa epístola que nos traz o discernimento acerca do supremo propósito de Deus, e não somente disto, mas sobretudo da nossa participação neste supremo propósito de Deus. O que significa que não basta que nós compreendamos o supremo propósito de Deus, porque se você já compreendeu o supremo propósito, glória a Deus por isso. Agora, ainda resta-nos compreender qual o papel que cada um de nós individualmente desempenhamos dentro deste supremo propósito. Para que o Senhor te elegeu? Para que o Senhor te predestinou? Os irmãos sabem que a doutrina da eleição e predestinação é uma doutrina historicamente discutida nos âmbitos do cristianismo. Nós sabemos que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja ali apostólica, ali que tinha os próprios apóstolos nas igrejas locais como os seus presbíteros, ou que tinha a presença dos apóstolos dando suporte em todas as igrejas do primeiro século. Nós sabemos pela Escritura que essa igreja não tinha nenhum problema com respeito a essa doutrina da eleição e predestinação. Era uma igreja clara, uma igreja que conhecia uma doutrina tão bela e tão maravilhosa, mas que com o passar do tempo, a partir do terceiro século em diante, essa doutrina ela foi se perdendo e foi dando lugar ao que hoje se entende como uma salvação que parte do homem, que nasce do homem. Mas a despeito de tudo isso, foi no século XVI que essa doutrina voltou a ser discutida, voltou a ser trazida para os debates, de modo que, a partir de então, duas linhas claramente se dividiram. Uma chamada calvinismo, é aquela que prega categoricamente a doutrina da eleição e predestinação, e a outra que se intitula arminianismo, que prega contra essa doutrina claramente escrita, revelada materialmente nas páginas do Novo Testamento. De sorte então que esse ministério, o De Volta à Palavra, tendo nascido aí no ano de 1999, vocês devem ter percebido que eu tracei aqui uma linha do primeiro século acerca dessa doutrina. Lembram disso? Passei pelo século XVI, pelas grandes discussões da Reforma Protestante, que envolvia esse tema, inclusive, e então cheguei até os dias atuais, em que nós vemos no cristianismo duas linhas, uma arminiana, outra calvinista, e citei agora o nosso ministério. Por que eu quero que os irmãos apreendam o que eu estou dizendo? Traçando essa linha da igreja do primeiro século, passando pela história,
até a Idade Média, Reforma Protestante, os dias atuais e o nosso ministério. Porque o nosso ministério, ele desempenha um papel fundamental concernente a esta verdade, eleição e predestinação. Eu digo isso porque aqueles que já tiveram a curiosidade de ler nosso site lá, quando fala nossa confissão, nós declaramos claramente, ou quem somos, nós declaramos ali expressamente que nós não somos calvinistas. E logo alguém pergunta, mas como vocês não são calvinistas, se vocês estão pregando a doutrina da eleição e predestinação? Logo quando alguém ouve falar acerca desse tema, pensa, vocês são calvinistas. E toda a vida, inclusive os irmãos ao olharem no site verão, que o texto inclusive é um texto bastante antigo, é um texto talvez do ano 2000, que conta aquilo que nós mesmos entendíamos sobre nós em relação a esta verdade bíblica de eleição e predestinação. Nós afirmávamos e continuamos a afirmar, nós não somos calvinistas. Diga para o seu irmão, nós não somos calvinistas. Não somos. Glória a Deus por isso. Entretanto, nós cremos na doutrina da eleição e predestinação. Alguém dirá, se vocês creem, como Calvino crê, vocês minimamente têm alguma coisa de Calvino. Então quero dizer duas coisas para os irmãos, para que daqui comecemos a corrigir o nosso conceito. Eu vou me basear em Efésios capítulo 1, para fundamentar essas declarações. Primeira coisa, nós cremos na doutrina da eleição e predestinação, não por causa de Calvino. Porque quem escreveu esse tema não foi Calvino, foi João no seu evangelho, foi Mateus no seu evangelho, foram os apóstolos nas suas epístolas. Portanto, quem ama a Escritura e nela crer, precisa crer nesse tema. Você não pode desprezar isso. Agora, nós também não somos calvinistas porque nós não cremos nesse tema como os calvinistas creem. Vamos corrigir isso do coração. Quer dizer que existem duas maneiras de se entender esse mesmo tema? Eu digo não somente duas, mas três ou outras, ou tantas outras. De maneira que somente uma maneira está correta, é a maneira da Escritura. Eu digo isso porque o calvinismo, quando ele tratou do tema eleição e predestinação, atente para isso. Ele diz o seguinte, que Deus elege, predestina, atenção, para o que diz o calvinismo, que Deus elege e predestina pessoas para morarem com Ele eternamente nos céus. Ou seja, o calvinismo prega que Deus predestina pessoas para serem salvas do lago de fogo. Ao passo que, em contrapartida, há então ou haveria, de acordo com o calvinismo, uma tal eleição e predestinação para a condenação. De sorte que se colocássemos todos os homens, diz o calvinismo, haveria alguns condenados à morte eterna por um ato de predestinação divina, enquanto outros estariam predestinados ao céu por soberania divina. Ponto final. É como que Deus dissesse, esse eu quero que vá para o lago de fogo, esse eu quero que vá para o céu. Aquele eu quero que vá para o lago de fogo, aquele outro eu quero que vá comigo para o céu. Ou seja, o calvinismo ele continua dentro de uma ideia maniqueísta, dicotômica, de modo que não consegue perceber. Primeiro, qual a razão de Deus estabelecer um critério de eleição e predestinação? Seria por mero capricho divino? Seria minimamente você dizer assim, não, é porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, Ele salva quem Ele quer e Ele condena quem Ele quiser, e ponto final, e ninguém pode discutir com Ele porque Ele é Deus. Sim, eu concordo claramente que ninguém pode discutir com Ele porque Ele é Deus, lógico. Entretanto, eu tenho que pensar Deus quanto aos seus atributos, quanto ao seu caráter. Seria Deus simplesmente um Deus caprichoso? Um Deus tirano? Um Deus que faz uso do seu poder, do seu ser Deus, e impõe sobre as suas criaturas, sem que passe pela inteligência que Ele próprio criou, sem que nós compreendamos o caráter de Deus? Não, não creio nisso. Deus, ao criar todo o universo com suas criaturas, Deus o fez com um firme propósito de se revelar à sua criação.
Toda a história de Deus com a sua criação visa ao conhecimento de Deus. Irmãos, no final da história, dessa história revelada na Escritura, diz a Bíblia que todos nos céus, na terra e debaixo da terra, eles terão conhecido a Deus nos seus ricos atributos, não terão dúvida de quem Ele é, de sorte que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, de sorte que todo joelho se dobrará diante dEle, em pleno reconhecimento. E ainda diz em Romanos, no capítulo 3, versículo 4, que naquele dia Deus será justificado diante de toda a criação. Como assim será justificado? Como entender essa questão? E Deus precisa ser justificado? E aqui está o grande detalhe. Não se esqueçam que nós devemos interpretar a história a partir do seu começo. Lúcifer, quando caiu, na multiplicação do seu comércio, ele acusou a Deus de muitas coisas. Acusou a Deus de ser mau, de ser perverso, de ser tirano. De sorte, então, que foi colocada uma grande mancha no caráter de Deus. Ou que foi colocada, digamos assim, uma grande interrogação acerca do caráter de Deus. O universo ficou pensando, ora, será que Deus está certo, Lúcifer está certo? Afinal, quem está certo, quem está errado? Até porque Deus fez um silêncio muito grande. Deus não tratou do problema da queda no início. As coisas continuaram, o mundo continuou, e o maligno, na multiplicação do seu comércio, profanando o nome de Deus. Razão porque o próprio Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ora, deveríamos nós orar a Deus para que o nome dele fosse santificado? E eu pergunto, o nome de Deus precisa ser santificado? Hã? Sim, mas como santificar o Pai nosso que estás nos céus? Que o teu nome seja santificado. Ora, para santificar algo, e a palavra santo significa separar ou separado. Então, para que algo seja santificado, é preciso que ele tenha sido o quê? Profanado. Foi o maligno que profanou o nome de Deus quando ele fez uma caricatura de Deus, mentindo acerca do seu caráter. De sorte, então, que Deus, ao longo da história, ele vem se revelando e se mostrando a toda a sua criação, de modo que quando chegar naquele último dia, todo o universo, inclusive o próprio maligno, vai reconhecer que Deus é Deus. Toda língua confessará, menos a do diabo. Não? Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele. De sorte então que Deus não é um Deus tirano, que simplesmente, como muitos pais do passado, e talvez alguns do presente, diz assim para o filho: filho, não faça isso. Aí o filho, porque é dotado de inteligência humana que Deus deu, pergunta: por que, pai? E o pai diz: não interessa, estou mandando e acabou. Você não tem que saber por quê, basta você obedecer e ponto final. Os irmãos acham que isso resolve alguma coisa? Isso explica alguma coisa? Será que Deus faria isso com seus filhos? Olha, você está predestinado ao lago de fogo, você é predestinado ao céu. Mas não, eu sou Deus, ninguém discute comigo, ponto final. Será que o universo gozaria de plena paz com Deus? Haveria uma harmonia e uma consciência tranquila e limpa em relação ao Criador, se Deus trabalhasse de maneira não transparente, como o calvinismo supostamente diz que ele faria? Então, essa doutrina, essa mensagem, ela precisa ser compreendida. E Deus, em 16 anos, nos levou a compreender cabalmente o significado dessa doutrina, a aplicabilidade dessa doutrina e, sobretudo, qual o sentido dessa doutrina. Por que que Deus, na sua economia, ele procedeu com um plano soberano de eleger pessoas para si? E esse capítulo 1 de Efésios, ele é esclarecedor acerca disso. Espero que o tempo seja suficiente para a gente esclarecer tudo isso. Mas abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Eu quero aqui fazer menção deste capítulo, alguns versículos eu lerei,
outros farei menção. Os irmãos têm o dever de chegar em casa e ler o capítulo 1, fazendo a verificação dos pressupostos que eu apresentarei aqui agora, com o texto estar aqui diante dos irmãos, porque nós não temos como ler todo este capítulo, em razão do tempo. Mas eu quero começar aqui apresentando aos irmãos que os versículos 4, 5, 6, e 7, 8, 9 e 10, sobretudo esse do versículo 4 ao 10, esta porção nos apresenta algo que deve ser compreendido, que deve entrar no nosso coração. Porque aqui o Senhor diz no versículo 4, no versículo 5, que o Senhor, Ele nos elegeu em Cristo. E diz que Ele nos predestinou em amor em Cristo. Ninguém pode negar o que está no versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então veja, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. E quando a Bíblia diz que Ele escolheu, essa palavra, esse termo, ele só tem algum sentido se for uma escolha de um em detrimento de outro. Porque se eu disser, não, eu escolho a todos, então eu não estou escolhendo. Vamos concordar que a escolha, você tem que tomar um em detrimento de outro ou não? Aí eu pergunto, o que você tem que fez com que Deus te escolhesse? O que você tem de bom que fez com que Deus te escolhesse dentre os homens sobre a terra? Interessante que diz que Ele nos escolheu para sermos santos. Ou seja, e o próprio termo santo já define sermos separados. Se você separa algo de um outro algo maior. Então entenda que nós somos um povo eleito, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo separado. Deus nos separou, Deus te separou, porque Ele quis. Em nós não há nenhum mérito. Não pense em você que Ele te escolheu porque você é melhor do que o seu vizinho. Absolutamente, Deus te escolheu simplesmente porque assim Ele desejou fazê-lo segundo o seu coração. O versículo 5 diz que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. O versículo 4, no finalzinho, diz que em amor nos predestinou. O Senhor nos amou. Eu quero que os irmãos frisem bem essa questão, que o Senhor nos escolheu e nos predestinou em amor. Você compreende isso no seu coração? Você não se sente, como eu posso colocar aqui, você não se sente que você é um privilegiado de Deus no seu coração? Não arde isso? Um agradecimento? Ou quem sabe uma pergunta, Senhor, eu não entendo por que o Senhor me escolheu. Então eu gostaria de pelo menos compreender por que e para que o Senhor me escolheu. O texto continua dizendo então, no versículo 9 do capítulo 1, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E agora pense comigo, o texto é claro quando diz que Deus nos desvendou o mistério da sua vontade. Vamos colocar as coisas lado a lado, para que possamos depois relacioná-las. O Senhor nos escolheu, e o Senhor nos escolheu e nos predestinou em amor para Ele, em Cristo. Amém. Agora é dito que o Senhor, Ele desvendou-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, Deus tem uma vontade eterna no seu coração. No coração de Deus tem uma vontade de alcançar algo. E aqui nos diz que uma vez que Ele nos revelou isso, nós podemos perceber que essa vontade de Deus diz respeito ao seu Filho Jesus. Não é o que diz o versículo 10? De fazer convergir nele, ou melhor, o versículo 9, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, essa vontade de Deus
no seu coração diz respeito a Cristo, ao seu Filho, para que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas convirjam para o seu Filho. Irmãos, vamos olhar para a história. Pense comigo, desde o princípio, quando Deus criou todas as coisas. Tudo está caminhando para uma dispensação na qual todas as coisas nos céus e na terra convergirão para Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, homem totalmente glorificado, há de ser, por fim, o centro de todas as coisas. Não que ele não seja, na economia de Deus, o centro. Quando eu digo que ele virá a ser, eu quero dizer que no final de todo esse trabalhar de Deus, todo o universo estará totalmente voltado para Cristo, que é a vontade do Pai, que é o centro da vontade do Pai. Agora a questão é, o que tem a ver isso? Por que nós fomos eleitos e predestinados para Cristo, e ser esse Cristo o centro da vontade de Deus na dispensação vindoura? Essa aqui é a grande questão. Para nós entendermos isso, observe você, que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 15, olha na sua Bíblia, ele vai dizer assim, olha, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda. Vamos colocar as coisas em ordem. Pense comigo para que você não perca nenhum desses detalhes. Deus nos elegeu e nos predestinou. Amém? Glória a Deus por isso. Bem, em segundo lugar, vimos que Deus, o Pai, tem uma vontade no seu coração. A vontade de fazer convergir no seu Filho, de fazer do seu Filho o centro e a universalidade de todas as coisas na dispensação vindoura. Amém? Agora vem, diante disso, disto o quê? Diante do fato de que o Senhor nos elegeu e nos predestinou, e de que Deus tem uma vontade eterna no seu coração, concernente ao seu Filho, o apóstolo diz, eu oro por vocês. Olha a gravidade do que ele está colocando. Deus tem um propósito em Cristo, e vocês foram eleitos e foram predestinados para participar deste supremo propósito, e por isso eu oro por todos vocês. E Paulo diz que ele orava para que o Deus da glória, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda. Existe algo que nós precisamos receber da parte de Deus. Porque você pode muito bem compreender a doutrina da eleição e predestinação, e até escrever um livro sobre isso. Eleição e predestinação à luz da Bíblia. Glória a Deus por isso. A pergunta é, você agora entende? Você já foi despertado no seu espírito, no seu coração, para compreender, Senhor, qual é o propósito dessa eleição e predestinação? Será que é só porque é para ir para o céu? Alguns dizem assim, eu estou eleito e predestinado, e depois que eu descobri isso, eu agora posso viver a minha vida tranquilamente. Quantas pessoas, depois que descobriram isso, não pararam de congregar? Pararam de congregar, porque descobriram, eu estou eleito, eu estou salvo. Deus me predestinou para a salvação e, portanto, Ele não vai voltar atrás, porque Ele é fiel. E eu, estando salvo, portanto, posso viver tranquilamente a minha vida. Será que essa pessoa compreendeu o motivo e o porquê o Senhor o elegeu? Irmão, se nós descobrirmos isso, se nossos olhos do coração forem abertos, a nossa vida vai mudar. O coração do eleito, quando se entende como eleito de Deus, se ele compreendeu o porquê o Senhor o elegeu e o predestinou, a sua vida muda. Mas para entender, o apóstolo Paulo diz que é preciso que o Pai da glória nos conceda. Nos conceda o que, pastor? Nos conceda, versículo 17, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, se você quiser entender essa mensagem, o valor dessa mensagem, o sentido dessa mensagem, o porquê dessa verdade, você terá de receber espírito de sabedoria e de revelação.
Você tem que pedir: Senhor, revela-me. Eu pergunto se o apóstolo Paulo orava para que Deus concedesse à igreja de Éfeso tal espírito de revelação, é porque eles não tinham. Talvez eles compreendessem a doutrina da eleição e predestinação, mas não havia ainda concebido a ideia ou o significado disto. Não basta que você diga: sou eleito predestinado. Você tem que saber o motivo, o porquê. E aí diz o versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Ou seja, o Senhor tem que iluminar o meu coração, a minha alma, para que eu possa saber exatamente. Saber o quê? Ele vai mencionar: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você sabe para que você foi chamado? E quando diz esperança do chamamento, lembre-se que o Senhor chamou aqueles a quem Ele predestinou. Então o Senhor nos elegeu, o Senhor nos predestinou e o Senhor nos chamou. E é dito: Deus precisa abrir os olhos do nosso coração para que nós venhamos a saber exatamente qual é a esperança do seu chamamento. Você sabe para que você foi chamado? Você sabe para que você foi eleito? Você sabe para que você foi predestinado? Ah, pastor, para ir para o céu. Não, absolutamente não. Esse é o pensamento calvinista, de que uns são predestinados para o céu, outros para o inferno. O texto aqui vai nos dizer. Não se esqueça que quando o apóstolo Paulo diz que fomos nós eleitos predestinados, logo diz que o Senhor desvendou-nos o mistério da sua vontade, de fazer do seu Filho, de fazer de Cristo o alvo, o centro, o magnetismo para o qual todas as coisas hão de convergir. Agora é preciso que você tenha tal revelação, para que você então saiba exatamente qual é a esperança do seu chamamento. Você saberia responder se alguém te perguntasse? Se alguém falasse assim: Carlos, você é eleito. O Carlos responderia: eu sou eleito. Não, Carlos? Verdade? Carlos, você é predestinado? Ele diria: sim, eu sou predestinado. E aí a pessoa perguntasse: e qual é a esperança do seu chamamento? Saberia então responder isso? Juraci, Rosirene, vocês são predestinados por Deus? Certeza? Olá, hein? São eleitos? Foram chamados por Deus? Aí vem a pergunta: e qual então é a esperança do seu chamamento? Para responder a isso é preciso que os olhos do nosso coração sejam abertos, iluminados. Iluminados os olhos do coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, para saberdes qual é a riqueza da glória da sua herança. Os irmãos sabem qual é a riqueza da glória da sua herança em nós? E diz mais, e é esse ponto que nos levará à compreensão de algo muito grande. Versículo 19: para saberdes qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Então vou colocar aqui lado a lado esses pontos, para transitarmos para uma segunda parte dessa mensagem. Eu quero fazê-la bem didática, para que os irmãos não tenham dúvida do significado desse texto. O Senhor nos elegeu e nos predestinou para Ele. Diga amém. O Senhor desvendou-nos então o mistério da sua vontade. Esse mistério diz respeito a fazer de Cristo o centro de todas as coisas, para que na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas convirjam para Ele, nos céus e na terra. A questão é: por que fomos nós eleitos predestinados? O que isso tem a ver com o fato de Cristo ser o centro do propósito de Deus e ser Ele colocado como aquele para quem todas as coisas convergerão? Terceiro ponto: é preciso, para entender isso, que tenhamos uma revelação no coração. Os olhos do coração têm que ser abertos. Os olhos do coração têm que ser iluminados, para compreendermos qual é a esperança do nosso chamamento, para compreendermos qual é a riqueza da sua herança nos santos, e para nós podermos saber exatamente que poder é esse que agiu sobre esse poder, versículo 20, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, para compreendermos esse poder de ressurreição de Cristo. Bem,
Vamos deixar de lado um pouquinho esses três elementos e vamos então compreender melhor qual é o supremo propósito de Deus. Pastor, o senhor acabou de falar que é Cristo, sim, mas exatamente em que consiste o supremo propósito de Deus na pessoa do seu Filho? Considere comigo, eu peço a atenção de todos, abra o seu coração. Você sabe que Deus tem um supremo propósito, você sabe que esse supremo propósito é o próprio Filho de Deus, na economia divina. Agora, exatamente em que consiste este propósito? E aqui nós vamos ler um pouquinho mais abaixo, capítulo 1 de Efésios. Vamos ler o versículo 20, 21 e o pedacinho do 22. O qual, ou o poder que Deus exerceu em Cristo. Atenção, o poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Você pode repetir comigo? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Nesta porção está a chave que nos faz compreender em que exatamente consiste o supremo propósito de Deus na pessoa do seu Filho. Porque quando diz aqui, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, o leitor atento da Escritura, e que já leu a Escritura outras vezes, ele vai perceber que essa expressão, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, é uma frase recorrente. Ou seja, o leitor atento vai lembrar que em outro lugar essa frase já foi dita. Ela se encontra em outro lugar. E onde é que ela se encontra, pastor? Vamos entender isso. Salmo de número 8. Peça a Deus que Ele abra os olhos do seu coração. No final, quando nós fecharmos as pontas da mensagem, você entenderá tudo. Capítulo 8 de Salmos. Temos aqui então Davi numa crise existencial. Davi, ele era um contemplador. Ele era um pensador. Davi passava noites e noites, dias e dias nas montanhas, cuidando dos rebanhos. E certo dia estava Davi numa noite, contemplando aquele céu estrelado, a lua, aquelas montanhas. E eu imagino que Davi estivesse ali em oração, em meditação. E de repente Davi talvez tenha se lembrado de Gênesis, capítulo 1, quando diz lá por Moisés que Deus criou o homem, Adão, à sua imagem e semelhança. E que Deus então ordenou ao homem que o homem deveria dominar sobre toda a terra, sobre os peixes do mar, os animais dos campos, sobre as aves que voam nos céus. E aí Davi ficou pensando aquela situação. Você algum dia já parou para pensar nisso? Que Deus, conforme Gênesis, criou o homem para governar sobre toda a terra? Já pensou nisso ou não? Que Deus criou o homem como obra-prima e disse, olha, tenha ele domínio sobre todas as coisas criadas. Mas quando você olha para a condição dos homens, os homens não governam absolutamente sobre nada. Na verdade, os homens sofrem. Os homens estão debaixo de um sofrimento imposto pelos seus próprios pecados. A humanidade está gemendo, angustiada, em dores, totalmente incapaz, insuficiente, para fazer qualquer coisa que possa mudar a nossa situação. Quando você olha para o mundo, não dá vontade de corrigir o mundo, não dá vontade de consertar o mundo. Quando você vê pessoas passando fome, pessoas dormindo debaixo de um viaduto. Eu estive agora em São Paulo, e no domingo, depois da conferência, eu fui para o centro de São Paulo, e fui lá na Praça da Sé.
com o pastor Giovanni, a Leide, esposa dele, e a Jane, minha esposa. E lá tinha um pregador. E esse pregador, ele tinha uma pregação de condenação e uma pregação de juízo, né? Melhor do que... eu não vi ninguém melhor do que ele. Inclusive, ele é melhor do que Moisés para condenar as pessoas. Dizendo que Deus ia matar, naquele dia, muitos que estavam ali iam morrer, que Deus ia matar. E aí tinha, na mesma hora, um cidadão, estava chovendo, e ele deitado no chão, com a roupa muito suja, as barbas sem fazer, cabelo sem pentear há muito tempo, não tinha nem um dente na boca, uma garrafa de pinga na mão, totalmente deitado no chão e a água corria. Uma calça jeans toda molhada. E eu falei, meu Deus do céu, um pregador falando a palavra de Deus, devendo ele com essa palavra levantar este homem? Não, estava matando as pessoas. Então eu via que nem os pregadores têm uma saída para a humanidade que sofre. Quanta humilhação aquele homem ali prostrado, caído, sofrendo, sem casa, sem família, sem alimento, sem saúde, sem amparo, sem nada. E eu falei, Senhor, eu estou aqui agora, um servo de Deus, e não posso fazer absolutamente nada. Não posso nem interferir na palavra do pregador, porque não dá certo. Dá certo? Pregador, está errado. Aí começa aquele tumulto, não existe. Não tenho em mim o poder para erguer aquele homem dali e livrá-lo. Eu tenho esse poder? É quando você se sente completamente impotente diante do sofrimento humano. Mas ainda bem, o que nos consola é que, conhecendo a Escritura, a gente sabe que o Senhor, Ele está realizando a obra. Ele vai fazer a obra cabalmente. Tenha isso no seu coração. Deus fará plenamente a sua obra. É isso que nos consola. Porque a minha vontade era entrar naquela roda e resolver o problema. Fazer calar o pregador. Levantar o doente. Para que o nome de Deus pudesse ser glorificado, exaltado. Mas não. Era como Davi. Quando Davi começou a olhar aquele céu estrelado, a lua, todas as coisas, lembrando de Gênesis, que Deus criou o homem para dominar. E Davi logo pensou, ora, mas o homem não está dominando coisa nenhuma. Olha o capítulo 8 aí, olha. Ó Senhor, Senhor nosso. Isso é Davi dizendo em oração, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Versículo 3. Quando contemplo os teus céus, olha só o paradoxo de Davi, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. Olha o questionamento. Quando eu olho para os céus, obra das tuas mãos, quando eu vejo esse mundo enorme, e eu olho para o homem e me lembro que o homem foi colocado para dominar, eu me pergunto, o que é o homem? O homem criado, ele não é pequeno demais em relação à criação, como um todo ou não? Aí vem um paradoxo. Olha o que ele vai dizer no versículo seguinte. Versículo 4, que é o homem que dele te lembres, o filho do homem que o visites, fizeste-o, ou seja, Deus fez o homem, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, olha, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe o domínio sobre as obras de tua mão, e sob seus pés, tudo puseste. Esse versículo não é recorrente, não? Efésios capítulo 1, marca aí, não tira de Salmos não, e volta para Efésios. Verifique em nome de Jesus. Entenda isso. Efésios capítulo 1, versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus exerceu o poder em Cristo,
ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Volta para Salmo, Salmo de número 8, versículo 5. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de suas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do homem Adão criado? Sim ou não? Conforme Salmo. Conforme Gênesis. Gênesis 1. Sim. Entretanto, nós não vemos isso acontecer. A resposta do Ademar está correta. Quando diz não, é evidentemente que quando você olha para a condição do homem desde o princípio, é uma condição de alguém que está totalmente impotente e incapaz de dominar sobre qualquer coisa. Por isso que Davi levanta esse questionamento. Olha o versículo 7. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Davi, ele tomou Gênesis capítulo 1 e mencionou na oração dele, dizendo: Senhor, tu colocaste tudo debaixo dos pés do homem criado. Mas quando eu olho para a criação vasta, eu me pergunto, o que é o homem diante disto? Em outras palavras, quem lê a Bíblia, começando de Gênesis, vai começar a pensar que Deus criou o homem para dominar. Ah, pastor, mas como é que eu vou começar a pensar? É o que está dito lá, tudo bem. Você continua lendo. Chega no Salmo 8, Davi vai dizer: Senhor, é verdade, o Senhor colocou tudo debaixo dos seus pés. O Senhor o coroou de glória e de honra. As expressões, coroou o homem de glória e de honra. Mas quando eu olho para o homem, eu me questiono, o que é o homem diante de tudo isso? Em outras palavras, tanto pelo Salmo de número 8, como pela nossa própria experiência, nós concluímos que o homem, ele não governa sobre a terra. O homem não domina sobre a terra. O homem está numa condição de dominado. Até porque há muitas coisas nele próprio que ele não pode controlar. Então, se, porventura, o homem não cumpre este propósito de Deus, de ter esse domínio, de ter esse governo, e de estar numa posição de honra e de glória, eu pergunto, será que Deus falhou? Será que Deus falhou? Se Deus não falhou, então, em que consiste esse aparente fracasso? Aí nós temos que começar a pensar que a própria Escritura diz, olha, quando você ler o Antigo Testamento, fique atento, porque o Antigo Testamento trabalha com um gênero de sombras e figuras, no sentido de que grandes verdades são ali apresentadas na forma de símbolos, na forma de figuras. Por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 14 diz que o Adão criado, ele apenas prefigurava aquele que havia de vir. Adão, criado, ele era uma sombra do homem excelente. Entenda isso. Por exemplo, assim como você olha, digamos, para os sacrifícios do Antigo Testamento. O povo de Israel não fazia aquele tanto de sacrifícios. Aquele sacrifício era alguma coisa em si mesmo. Ele apenas significava o verdadeiro cordeiro, o sacrifício excelente que viria, não é isso? Do mesmo modo, Adão, se ele prefigurava aquele que havia de vir, então em si mesmo Adão não tem substância, em si mesmo ele apenas representa. E portanto nossos olhos têm que estar sempre buscando onde então está este homem excelente, este homem maior que vai sim governar sobre a terra. Ele será coroado de glória, de majestade. E aí, voltando então aqui para o livro de Efésios, vamos entender algo grande, algo maravilhoso.
Vamos entender o sentido da eleição e predestinação. Veja que coisa interessante. Atente aqui comigo para os versículos 18 em diante. Paulo diz que os olhos do nosso coração precisam ser abertos para compreendermos três coisas. Primeiro, compreendermos a esperança do chamamento. Segundo, compreendermos qual é a riqueza da sua herança nos santos. Agora, olha o terceiro ponto, versículo 20. Que nós devemos entender por revelação do Espírito Santo. Olhe na sua Bíblia e compreenderdes o poder que Deus exerceu em Cristo. Você já compreendeu esse poder? Você já compreendeu o poder que Deus exerceu no seu filho? Pastor, que poder é esse? Não estou entendendo nada. Olha o texto. Ressuscitando-o dentre os mortos. Então, o Pai, atenção, Deus o Pai, agiu no seu Filho encarnado, com grande poder, ressuscitando-o dentre os mortos. E aqui está o ponto da questão, ou que seja, o X da questão. Quando Deus o Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos, devemos entender que essa ressurreição, conforme Atos capítulo 13, versículo 32 e 33, ali foi o nascimento de um novo homem. Porque o apóstolo Pedro, ou melhor, o apóstolo Paulo, ele vai interpretar aquele ser gerado, lá de Salmo capítulo de número 2, ele vai entender como ser gerado, como sendo ressuscitado. Ou seja, quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ali estava sendo gerado o novo homem, o homem excelente. Imagine os irmãos que aquela gruta na qual fora depositado o corpo de Cristo, era uma gruta, não era? Foi colocado lá o corpo e uma pedra selou aquela gruta. Então, isso traz a ideia, inclusive simbólica, de um grande útero no qual dali nasceria o novo homem. Quando naquele dia saiu Jesus em ressurreição do túmulo, daquela gruta, estava nascendo o homem excelente, o homem maior, o novo homem, em quem todas essas profecias de glória, de honra, de poder e de domínio se cumprirão. Uma vez que Adão, ele tipificava o homem que havia de vir, este homem é o Cristo de Deus encarnado na pessoa de Jesus. Quando ele sai em ressurreição, ele sai agora totalmente glorioso, sem nenhuma marca da velha criação. Ele sai totalmente vitorioso, cheio de poder imanente e cheio de poder nos céus e na terra. Como ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Este homem que sai em ressurreição é um homem que pode abrir os lábios e dizer: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Aquilo que no passado, lá em Adão, parecia que Deus tinha dado a Adão todo o poder e todo o domínio, era apenas uma sombra que se cumpre na pessoa do Verbo encarnado. Olhem para Cristo, e esse Cristo ressurreto, ao sair do sepulcro, ele sai cheio de vida, cheio de poder, cheio de glória, cheio de honra e cheio de domínio. Agora, a grande questão é o que nós temos a ver com isso. Por que Cristo sai em glória do túmulo, eu sei. Agora, veja o texto de Paulo em Efésios 1, que ele diz que nós fomos eleitos e predestinados. Atenção para esse detalhe. Você foi eleito, você foi predestinado, você foi escolhido. E de repente, você sendo eleito e escolhido, você tem que entender agora qual é a razão, a esperança do seu chamamento. Tem que compreender agora qual é a riqueza que Deus tem para nós. E tem que agora também compreender este poder que exerceu Deus o Pai em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha o que este poder fez com ele. Capítulo 20, primeiro versículo 20.
o qual exerceu ele em Cristo. Primeiro, ressuscitando-o dentre os mortos. Segundo, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Terceiro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Os irmãos entendem agora esse Cristo ressurreto? Este é o homem que vai dominar sobre a terra. Só que nós fomos eleitos e predestinados. Sabe para quê? Leia comigo. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O Senhor nos elegeu e nos predestinou para sermos nós constituídos o corpo de Cristo. Olha o privilégio. Ora, se Cristo vai governar, vai dominar sobre toda a terra, ele precisa de um corpo por meio do qual ele faça isso. E o Senhor, portanto, te elegeu e te predestinou, não para ir para o céu meramente, não, mas para ser constituído o corpo de Cristo. Para ser constituído Cristo. Para ser constituído membro do corpo de Cristo. Então é este homem coletivo que vai reinar sobre a terra e que vai dominar sobre a terra. Mas nós temos agora que considerar algumas coisas que são necessárias para poder entendermos o sentido de fato da eleição e predestinação. Quando você olha para a figura em Gênesis, Adão criado, você compreende muitas coisas acerca da realidade que é Cristo, este novo homem. Por que nós precisamos do Antigo Testamento? Para podermos ir até lá, olharmos a figura, porque Adão prefigurava o que havia de vir, e aí nós podemos compreender por meio de uma figura esta realidade. Porque uma figura fala muita coisa em si mesma. A figura ensina muita coisa. Então convido os irmãos a olharem para Adão figura, para entendermos o nosso papel de corpo de Cristo, desta realidade. Olhem para Adão. Adão prefigurava Cristo. Então olhem para Adão e olhem para Cristo, refletindo-se um ao outro. Adão prefigurando a realidade que é Cristo. Deus olhou para Adão, ou que seja para Cristo, porque um não reflete o outro, e disse: não é bom que Adão esteja só. Farei para Adão uma auxiliadora. Primeiro ponto. Este homem Adão, que prefigura Cristo, precisa de uma auxiliadora. Portanto, entenda, o Senhor Jesus Cristo precisa de uma auxiliadora. Nós temos que compreender que você não foi chamado, você não foi eleito e predestinado para ficar orgulhoso dizendo: estou salvo e ponto final. Não, o Senhor precisa de uma auxiliadora, alguém que lhe auxilie. Portanto, eleição e predestinação está vinculado ao auxílio, está vinculado ao serviço, ao apoio que Cristo tem e deve ter da sua igreja. Portanto, quando o Senhor me elegeu e me predestinou, quando elegeu a você e te predestinou, é porque Ele quer gerar para o filho uma auxiliadora. Façamos, pois, para o homem uma auxiliadora que lhe seja idônea, que possa ajudá-lo no cultivo do jardim, que possa ajudá-lo no guardar o jardim, que possa auxiliá-lo em tudo quanto ele for empreender. Por isso que a igreja, ela é chamada também, além de corpo de Cristo, ela é chamada de noiva de Cristo. A noiva é aquela que auxilia. Nós não temos o direito de, em nome de uma doutrina, eleição e predestinação, ficarmos indolentes.
Nós não podemos, em nome de uma doutrina, ficarmos negligentes. Não podemos ignorar o fato de que você foi eleito, muito mais de ser salvo, para se unir ao lado de Cristo para o seu inteiro serviço. Será que nós estamos correspondendo a isso? Nós temos que compreender isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse acerca de si mesmo, que ele preenchia no seu corpo o restante que faltava das aflições de Cristo. Ora, mas Paulo preenchia no seu corpo o que restava? Sim, Paulo estava dizendo, eu estou aqui colaborando com Cristo em sua obra, não quanto à redenção, mas quanto à proclamação, à propagação dessa redenção, que gera muitos sofrimentos. Depois ele diria a Timóteo, Paulo diria a Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos a favor do Evangelho. A igreja tem um papel a desempenhar, um papel importantíssimo. Nós não podemos falar assim, não, eu já fui lá no De Volta à Palavra, já entendi as doutrinas, então agora já entendi, tá bom, agora eu vou ficar na minha casa. Irmãos, o número de pessoas que aqui vieram, que aqui comeram, que aqui aprenderam, e que depois se estava de barriga bem cheia, falou assim, agora eu não preciso mais do ministério De Volta à Palavra. Eu já sei. Já posso até discutir com eles, inclusive, e corrigir algumas coisas que não estão corretas. E agora as pessoas estão em casa neste momento. Quem sabe deitado no sofá, ou esteja agora num clube. E quem pudesse estar num clube, onde quer que seja, mas essa pessoa talvez ela tenha perdido o sentido de igreja. Ela não entende o que é igreja, não sabe que ela foi eleita e predestinada para participar de Cristo, sendo o corpo de Cristo e, portanto, auxiliá-lo no seu serviço. Há um texto interessante, agora que os irmãos abram comigo, a Bíblia no livro de Cantares de Salomão, ou que seja Cântico dos Cânticos, um livro muito místico, mas que traz aqui algo interessante, capítulo 5, versículos 2, 3 e 4. Os irmãos sabem que este livro, ele trabalha com duas figuras principais. Tem Salomão, que é um tipo de Cristo, na tipologia ele representa Cristo. E temos aqui a amada, que no capítulo 6 é chamada de Sulamita. E que na tipologia ela representa a noiva de Cristo. Ou seja, no Antigo Testamento, a noiva de Deus, de Yahvé, o povo de Israel. No Novo Testamento, Cristo, a noiva de Cristo. Então, quando eu leio acerca do esposo, eu me refiro a Cristo. Quando eu leio a figura da esposa, eu me refiro à igreja. Então, observa só este momento. Capítulo 5, versículo 2, a esposa, a noiva, diz assim, olha, eu dormia, mas o meu coração velava. Olha só o que ela diz. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eu pergunto para os irmãos, será que essa expressão da noiva, da esposa, ela é positiva ou ela é negativa? Negativa? Ele falou negativa? Será positiva ou negativa? A princípio parece positiva, porque ora, embora eu esteja dormindo, o meu coração está velando. Mas será que não se esconde por detrás disso uma desculpa, dizendo, olha, eu estou dormindo, mas no meu espírito aqui, o Senhor sabe que eu estou acordada. O Senhor sabe que eu estou atenta, no caso da esposa, né? Eu estou dormindo. Queridos, a condição de muitos de nós, aqui dentro, é esta aqui. Dormindo. Não, mas o meu coração está velando. Ou seja, Deus sabe do meu coração. Deus sabe, sim, mas você é a esposa. Onde você deveria estar enquanto esposa?
Não, é porque eu estou dormindo, mas o meu coração está com Deus. Está firme. Pessoas que já não mais nos ajudam, não mais congregam. Então, não, estou dormindo, mas o meu coração está velando. Ainda fala, Deus sabe disso. Vamos continuar para os irmãos verem. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Ou seja, enquanto a noiva dorme, o noivo está o quê? Chamando. Batendo. A esposa dorme e o noivo está chamando, batendo a porta para que ela desperte do seu sono. Versículo 3, ou melhor, ainda o versículo 2, né? Aí vem a parte do esposo. O esposo está batendo e ele diz, abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha. Olha como o Senhor é carinhoso com a sua noiva. Ele podia falar assim, acorda sua. Você não está vendo não? Você não está vendo que você está dormindo e não é hora de dormir, sua 3 pontinhos. Não poderia? Mas não. Ela está dormindo e dizendo, o Senhor sabe que meu coração está velando. Coração acordado, porém eu estou dormindo. Aí vem o esposo e ele bate e diz, abre-me, minha irmã. Querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Enquanto ela está dormindo, o Senhor trabalhava. E ela não deveria estar com ele trabalhando ou não? E o pior é que ele vem agora para o seu aposento, para o seu descanso, e ela não abre a porta para ele entrar. Ele olha meus cabelos como estão, do orvalho da noite. E aí ela vai responder, sabe o que para ele? Já despi a minha túnica. Hei de vesti-la outra vez. Ah, Senhor, eu estou descansando. Já despi a túnica, eu estou deitada. Terei que vestir a túnica outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O Senhor me convida a sair com Ele pelos campos, para receber o orvalho, a chuva da noite. Porém, eu estou descansando, eu estou deitado, de pijama, e eu vou novamente me vestir para sair e sujar os meus pés? Aí o Senhor, neste momento, poderia falar assim, é isso mesmo, você vai sair agora, porque eu estou mandando. Não poderia ou não? Mas ele não o faz. Olha o que diz o texto. O meu amado, versículo 4, meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Se isso aqui porventura tipifica a Cristo, ele mostrou as marcas da redenção, que é o que deve nos inspirar, que é o que deve nos despertar, para que nós possamos acordar, nos vestir e sair com Ele. Há uma obra muito grande a ser feita, e por incrível que pareça, às vezes eu penso que Deus não tem um pingo de juízo. Não, sério, sem nenhuma blasfêmia, pelo contrário, o Senhor é todo absoluto, só sabedoria. Deus é Deus. Eu falo assim, como é que Deus escolhe esse povo aqui e colocar uma incumbência tão grande para cooperarmos com Ele no Evangelho? Olha quem Ele escolheu, olha o povo. Olha para o lado para você ver quem Ele escolheu. Olha a Rosirene, o Juraci. Ah, Senhor, eu já estou dormindo. Mas tudo bem, só fica tranquilo aí que meu coração está velando aqui, ó.
Estou dormindo, mas meu coração está velando. Sim, mas abre a porta, minha cabeça está cheia de orvalho da noite. Senhor, eu já vesti minha roupa. Ou melhor, já despi minha roupa. Não vou vesti-la de novo. Eu já lavei os pés, não vou sujá-los novamente. E o Senhor então coloca as mãos, mostrando os cravos de redenção, como quem diz, você não se comove e não se une comigo nos meus sofrimentos, para que nós possamos, por fim, estabelecer esse reino de glória sobre toda a terra. Porque observa, se todas as coisas foram postas debaixo dos pés de Cristo ressuscitado, para que ele estivesse dessa maneira acima de todas as coisas, e portanto dominando sobre todas as coisas criadas, se está tudo debaixo dos pés de Cristo, então está debaixo dos nossos pés, porque a igreja é o seu corpo. Se a igreja é o seu corpo, e tudo está debaixo dos pés de Cristo, então Cristo cabeça e nós o seu corpo, nós somos esse novo homem que vai dominar sobre toda a terra. E alguém dirá, pastor, mas eu não entendo, não vejo sentido nisso. Qual é a diferença então dessa doutrina da eleição e predestinação dos calvinistas para a nossa? Porque acabou sendo do mesmo jeito. Não, é que a salvação do homem, entenda, a restauração do homem não se limita à igreja, corpo de Cristo. A salvação e redenção da humanidade não se limita à igreja, noiva, esposa do Cordeiro. Ah, pastor, como não? Não entendo isso. Ora, quando você lê Apocalipse, capítulo 21, faça isso na sua casa. Leia com atenção capítulo 21 e 22 do Apocalipse. E lá é dito que quando veio novos céus e nova terra, João disse, eu vi descer do céu a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como noiva para o seu esposo. E foi dito para João, João, você está vendo essa cidade? Eis aí a esposa do Cordeiro. A nova Jerusalém não é uma cidade, mas na verdade é a esposa do Cordeiro, eleita, predestinada, redimida, chamada, justificada, santificada, transformada, conformada, glorificada, exaltada juntamente com Cristo. Essa nova Jerusalém é Cristo e a sua igreja. É um grande complexo divino humano. É o conúbio de Cristo e o seu povo, um casamento. É um mesclar. É um só corpo que desce, representado por essa cidade. É o símbolo deste povo. E diz o Apocalipse então, que as nações da terra andarão à luz e sob o governo desta cidade, que é a esposa do Cordeiro. Então nós temos aqui no final da história, não somente a igreja eleita e predestinada para tal, mas temos as nações. Estes que não foram eleitos e predestinados poderão chegar a ser nações. Portanto, a eleição e predestinação não visa a salvação e condenação, mas visa Deus olhar para toda a humanidade e dizer, eu quero o Fernando, eu quero o Moisés, eu quero o Carlos, eu quero a Eunice, eu quero a Rosirene, eu quero o Alexandre, eu quero o Márcio, eu quero a Natália, eu quero a Júlia, eu quero o Jailson, eu quero o Renato, eu quero todos vocês para formarem esse complexo divino humano, que será o centro e o governo de Deus em toda a eternidade. A luz da qual as nações andarão. Ou seja, é um tipo de humanidade diferente. Enquanto que Deus vai restaurar a primeira humanidade, Ele vai também criar uma nova humanidade. O novo homem é constituído de todos os eleitos
e predestinados de Deus para serem o seu corpo, para serem a sua noiva. E eu cogitei algo em São Paulo, não sei se foi na pregação, não foi na pregação, ou se foi apenas numa comunhão que eu tive com alguns pastores, dizendo, e quando tudo acabar? Tudo acabar. Apocalipse capítulo 22, versículo 23. Já leram o versículo 23? Abre aí, por favor. Apocalipse capítulo 22, versículo 23. Encontraram, queridos? Apocalipse capítulo 22, versículo 23. Não encontraram? Não tem? Qual que é o último versículo aí? 21. Então, eu disse, quando toda a história se acabar, então no versículo 21 acabou tudo. O versículo 23 é um silêncio que nós não temos, que nós não sabemos o que vem. Sim ou não? Nós sabemos o que vem depois daí? Então, vamos pensar no versículo 23, então. Ou seja, vamos conjecturar. E a conjectura não é pecado. Desde que você não afirme categoricamente. Eu posso falar, será? Vai que. Não é? Como será essa eternidade? Se nós fomos eleitos e predestinados para auxiliarmos o Senhor na condição de corpo de Cristo, e portanto Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, 12 e 13, será que nós não teremos uma missão muito importante na eternidade? Alguma coisa guardada por Deus para que essa esposa cumpra em algum lugar com respeito a outros mundos, não sei. Não pense você que a eternidade é um marasmo e que a história de Deus se acaba. Quando diz a Bíblia que houve novos céus e nova terra, dá uma ideia de história finalizada. Mas entenda, história de Deus com os homens está finalizada. Mas a história continuará. Não vai parar, parou. Agora todo mundo parado. Agora só aqui olhando para frente, dizendo sim, amém. Não, a história continua. Novos personagens, uma nova saga, um novo momento. Deus certamente vai usar a sua noiva, a sua esposa, o seu corpo para o seu serviço eterno. Então, que privilégio é este? Os irmãos entendem que nós fomos então predestinados para um fim muito precioso? Poderíamos nós estar entre as nações. Não poderia? Ser mero homem, sob domínio, sob governo. Mas aprove a Deus que você se tornasse membro de Cristo, parte de Cristo, corpo de Cristo. Isso é algo muito grande, algo muito belo. Isso deve nos tocar profundamente e nos despertar desse sono que nós estamos. E acordar. E falar, Senhor, eu quero contribuir contigo nesta obra. Levanta-te, meu irmão. Levanta-te, minha irmã. Abre os olhos. Desperta. E comece a fazer valer isso. Senhor, eu quero contribuir com a tua obra. Eu quero primeiramente ser edificado. E então edificar. Para que o teu nome seja glorificado. Amém, queridos? Glória a Deus.